Hoje a gente vai falar de um tema que mexe com o coração e também com o bolso. Como transformar criatividade em produto, expressão em profissão e arte em negócio. Muitas empresas buscam se diferenciar justamente na criatividade, não apenas na caracterização e na oferta de seus produtos e serviços, mas também na construção de identidade. Aí é que a arte entra e se configura nesse mercado. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui um cara que é referência nacional, o artista visual, muralista e publicitário Daniel Toys. Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Sou o Daniel, mais conhecido como Toys. É sempre muito satisfatório, né? Uma honra compartilhar um pouquinho da minha trajetória, dos meus conceitos, do meu pensamento, do que me levou até aqui, né? Falar um pouquinho com vocês, compartilhar, é sempre muito legal. Não, pra gente é ótimo, porque um negócio pra te contar é um podcast, um videocast feito pro empresário do comércio de bens, serviços e turismo. E quando a gente consegue trazer um convidado assim, um artista, né, que pode contribuir com a sua arte até pro empresário de um ramo da farmácia, material de construção, né, salão de beleza, a gente sempre entende que o empreendedor no Brasil, ele é empreendedor desde que ele resolve fazer alguma coisa para viver, para se manter. Então, desde a ideia, né? Desde a ideia ele começa a empreender. Então a gente tem certeza, e esse videocast traz isso, que tudo que um empresário pode trazer aqui para contribuir, independente do segmento dele, ele vai ajudar o outro. E aí eu começo te perguntando como é que começou a tua relação com a arte urbana e o que te motivou a seguir nesse caminho? Legal. Pois é, eu tô com 34 anos atualmente, só que a minha história com a arte, eu costumo dizer que já surgiu comigo. Por quê? Porque eu não me recordo, não me lembre o tempo que eu não desenhava. O desenho, a paixão por desenhos animados, por observar um pouco a estética das coisas, vem comigo desde criança mesmo. Eu realmente não me recordo. Então, na escola você pintava já gostava de desenhar? Muito de desenhar. E quando eu era bem pequenininho, eu já tenho lembranças, assim, de, por exemplo, eu assistia muito o desenho da Disney com meu irmão e eu já prestava muita atenção, não só na história, nos personagens, mas no cenário, nas cores, tipo, qual tonalidade o artista usou ali para passar uma noite. Então, sempre já desde criancinha prestava atenção nos detalhes das coisas, eu achava legal. E aí, sempre desenhando, brincando de desenhar na escola, sei lá, ia fazer algum jogo imaginário, eu ficava tentando desenhar os meus personagens. E aí, com 12 anos, na verdade, o muralismo entrou na minha vida antes do grafite. Eu acho que foi com 8, 9 anos de idade. Minha família toda é do Nordeste, eu já sou a geração aqui da minha família em Brasília, mas todo ano eu ia passar férias numa casa de praia da minha avó, lá no Rio Grande do Norte, que tem muita pessoa da minha família que mora lá. E aí teve esse ano que meu tio, artista plástico também, professor da rede pública de ensino de artes, ele tava pintando um mural na casa da minha tia, uns peixes, uma coisa assim do mar. E aí, a parede do lado, a minha avó deixou fazer o meu mural autoral, porque todo mundo lá na minha família já sabia que eu gostava e me incentivavam ali, né? A paixão vem de berço, então já tinha um estímulo ali, né? A minha avó, ela foi também diretora de escola pública, se formou em teatro, então lá em casa, assim, todo mundo... Cultura muito forte, né? Ainda mais no Nordeste, assim, o pessoal gosta, né, de música. Eu me lembro de ter fogueira na praia e meu tio ficar tocando violão. Eu ia falar cantoria. Lá em casa sempre foi uma família muito aberta à arte, assim, foi muito legal. Tive muito incentivo, apesar de não ter esse incentivo financeiro, porque eu costumo dizer que eu sou uma família tradicional brasileira, aquela que tem dificuldade de pagar o aluguel, sabe? Que eu acho que é a maioria, assim. Então, me incentivavam com muito amor, com muito carinho. E isso é o mais importante, né, Toys? Eu sou muito grato. Minha família que sempre me incentivou com muita oportunidade. Meu próprio tio, ele fazia faculdade de artes e levava papéis para mim, lápis diferente. Então, foi muito legal. E aí, com 8 anos de idade, eu pintei esse mural, foi uma baleia. Eu nem sabia o que era grafite, mas já estava pintando o meu desenho numa escala maior, numa parede, então foi uma experiência que marcou a minha vida. Mas aí eu acho que com 12, 13 anos, eu já em Brasília, também estudei a minha vida toda. Você não nasceu em Brasília? Nasci. Você nasceu, mas você ia muito pro Nordeste pela tua família. Porque minha mãe, todo mundo nasceu no Rio Grande do Norte, mas a gente veio pra cá, eu fui a primeira geração aqui, mas a gente ficava sempre fazendo essa ponte, né, pra visitar familiares, porque o pessoal gostava do Nordeste, de ir à praia.
E aí, com os 13 anos, estudando escola pública em Brasília, já desenhando, andava de skate, comecei a reparar que tinha grafites nas pistas de skate, nos lugares onde a galera andava de skate. Na escola... Grafite, pra quem tá ouvindo a gente e não entende muito, é aquela... Eu vou usar um termo pejorativo, me perdoe, me corrija. Eu vou usar um termo que é pichação, que não é isso. Eu sei que pichação é um termo pejorativo, mas pra quem tá ouvindo a gente e não entende, são aquelas letras que você mais vê. ou menos, então. O grafite já é uma cultura um pouco mais elaborada no sentido de fazer letras com cores maiores, Não que a pichação não tenha estudo, mas o grafite já vem do movimento do hip hop, né? Tipo, lá em Nova York surgiu. Então já são os desenhos, letras desenhadas. Não é só um escrito por escrito. Não. Já tem uma elaboração de cores, traços, identidade. Cada artista tem a sua identidade, isso é muito importante. Você falou uma coisa que é verdade. Pista de skate, eu sou de Santos, né? E como não falar de Santos? Eu sempre falo aqui Chorão, Charlie Brown. E em pista de skate tem muito desse grafismo trabalhado. O que a gente vê muito em São Paulo é a pichação, que é só o nome dos caras nos muros. Aqui em Brasília tem pouco, no Rio tem bastante. Tô falando dos lugares onde a gente transita mais. Mas eu consigo, agora você explicando pra mim, eu espero que quem tá acompanhando a gente consiga entender, dá pra saber a diferença. Tem essa diferenciação estética de um do outro. E aí, estudando em escola pública, sempre vai ter um grafiteiro, então os meus amigos ali já, tipo, caraca, você gosta disso? Vamos pichar! Cola com fulano e tal. Então, foi com 12, 13 anos que o grafite, pintar na rua, entrou na minha vida. E aí, nunca mais eu parei. Então, tem 21 anos aí que eu pinto nas ruas. E eu comecei muito novo, né? 12, 13 anos. Você é da onde aqui de Sou Brasília? do Guará. Eu moro lá no Guará. Que legal! Pois é, meus primeiros grafites foram lá. Minha família mora lá até hoje, eu não moro mais. Mas eu tenho esse vínculo com o Guará, que é a minha casa, né? E aí, desde sempre gostando de ir pra rua, pintar na rua, eu sempre fui muito conectado a esse mundo urbano, né? Então o grafite surgiu na minha vida com 12 anos e até hoje tá aí. Claro que nesses 21, 22 anos de caminhada, né, na arte urbana, muita coisa mudou. Porque eu comecei muito novinho, ignorante, né? Só queria ir pra rua pintar. É isso que eu ia te perguntar. Quando que você percebeu que esse amor que você tinha e que esse dom que você tinha, porque a arte é um dom, podia se transformar num negócio rentável pra você, como subsistência mesmo? Então, esse sempre foi um hobby pra mim. Eu estudava, ganhei uma bolsa na faculdade através do basquete, que eu jogava basquete, aí eu fui estudar na Católica. E aí, o que fazer de curso, né? E aí eu fui pesquisar e vi que publicidade e propaganda era algo que trabalhava muito com criatividade, criação. Então, eu já fazia comunicação com as minhas tintas na cidade, então casou perfeitamente. Eu acho que foi na faculdade, ali que eu já estava um pouco mais maduro, a gente estudando, né? Você abre a cabeça, você convivendo com outras pessoas. Então, acho que foi a faculdade um grande divisor de águas que começou a, tipo, caraca, eu acho que dá pra eu viver da minha arte. Mas foi nesse momento que você acha que conseguiu unir aí essa abordagem artística com o empreendedorismo? Isso, eu fui ali na faculdade começando a entender que dava pra amadurecer o meu trabalho, criar uma marca, criar um personagem, como comunicar com as pessoas. Eu já fazia isso, mas era tudo naturalmente, sabe? E você criou um personagem, você tem um personagem, isso, né? Hoje em dia eu tenho um personagem que é o Toyzinho, assim, ele é um Toys, porque eu costumo dizer que como eu gosto de ser original, né? Eu tenho as minhas referências, mas ele não é tipo um cachorro, não é um ursinho, ele é um Toys. Ele veio da Toys Land. E aí eu comecei a criar vários personagens, um universo, comecei a criar um conceito. Tudo isso faz parte da marca Toys. Quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você começou a profissionalizar a sua arte? E como é que você superou eles? Um dos principais desafios, eu acho que quem está comecei, é realmente ganhar a confiança do público. Você saber ter confiança no seu trabalho também é muito importante. Você entender que o que você faz é bom. E claro, quando vai começando a dar certo, no primeiro momento, você é tudo, né? Eu ia pintar, eu falava com o cliente, eu respondia e-mail, eu atendia telefonema, eu brigava com o cliente, fazia de tudo e pintava. Então acaba que esse é o maior desafio, é você fazer de tudo e ter que fazer tudo bem feito. Só que ao mesmo tempo, isso é uma escola, né? Porque você acaba que você aprende tudo, você vai se virando ali, você vai aprendendo muita coisa. Então você fica com a base de um negócio, de um empresário. E como eu fiz publicidade, na publicidade tem os diretores de criação, né? Eles coordenam uma campanha. Então eu sempre entendi o Toys como se fosse uma campanha minha
e eu tentando pensar em tudo, assim, criar tudo, entender Só que tem tudo. um momento que você tem que sair do operacional, porque você Exatamente. cresce num nível que você tem que estar no bastidor gerenciando tudo isso. Você acha que esse foi o grande desafio, depois que a faculdade te deu essa visão do empreender com a arte que você tinha, e você passar por todas as fases ali? Você acha que o desafio superado foi entender que você tinha que talvez deixar o operacional para estar ali no bastidor, no momento, criando a tua arte e trabalhando com uma equipe para te ajudar a vender, a divulgar, a profissionalizar mesmo? Eu costumo dizer que isso foi um segundo passo, também um grande desafio que você tem que desapegar um pouco, só que isso É difícil, né? É difícil, só que também, por outro lado, é maravilhoso. Agora, eu só ficar focado, não digo só, mas 80% agora eu gasto meu tempo criando, eu gasto meu tempo dentro do ateliê, eu gasto meu tempo no muro, pintando. Então, eu consigo evoluir artisticamente. Quando você está muito preso na parte burocrática, você deixa de lado uma coisa. Então, você tendo uma equipe, você tendo pessoas para te ajudar nisso, começar a delegar as coisas, confiar. Que também é difícil encontrar uma equipe que você confie para poder trabalhar, né? Tanto que um dos meus amigos de adolescência, hoje em dia trabalha comigo, o Luan, ele gerencia minha carreira, e ele já é o contrário, ele gosta muito dessa parte já de conversar, reuniões, empresariar. Então, inclusive, acho que foi um casamento o Luan perfeito. Responsável por poder trazer o Toys aqui. Obrigada, Lu, por conseguir essa brecha na agenda, que eu sei que você tá com uma agenda bem corrida. Queria saber de onde que vem a tua inspiração. Eu vi que você tem várias tatuagens. Você tem alguma tatuagem que é desenho seu tatuado em você? Eu tenho bastante tatuagem, gosto muito. Antes de virar artista urbano, muralista, eu pensei em virar tatuador. Eu tenho uma tatuagem de um personagem meu na panturrilha, mas outras são ideias que eu tive, mas passei para um tatuador fazer uma releitura, porque também eu gosto muito de colecionar arte, seja no meu corpo, seja em quadros. Eu gosto de valorizar e gosto de ter o trabalho dos artistas. Você tem arte na sua casa? Tenho bastante. Sempre quero ter mais, assim. Eu gosto de colecionar. Porque eu imagino que quem lida com isso deve ter um olhar muito aguçado. Então, assim, você começa a ter um olhar mais crítico, tipo, você vai na casa de algum amigo teu, ou na casa de algum parente, ou na casa de qualquer que seja uma pessoa que te convide para tomar um vinho, fazer alguma coisa. Quando você chega, você já começa, teu olhar já olha assim, caramba, aquela parede ali, dá para fazer um quadro, nossa, eu poderia fazer uma arte ali, ou então, nossa, ali dá. Você começa a ter esse olhar mais crítico quando você vai nos lugares, ou você consegue virar uma chavinha também e relaxar? Não consigo relaxar, todo o tempo eu tô trabalhando. E isso eu aprendi lá na publicidade. Tinha um chefe meio que falava que publicitário precisa começar a treinar o seu olhar. E isso é meio que natural, acho que quem trabalha com coisas visuais, elementos visuais, criação, você tá todo o tempo treinando o seu olho e acaba que você tá trabalhando sempre. Então, todos os lugares que eu vou, não só para mim pintar, para eu pintar, né, mas eu fico vendo, caraca, isso ficou legal, esse quadro ficou legal, esse design dessa sala ficou legal. Então, sempre eu tô treinando o olhar, desde uma estampa de roupa. A gente começa a ser preciosista, né? Você falou estampa de roupa, hoje quando eu fui escolher o figurino, eu falei assim, menos é mais, eu vou pôr um pretinho com uma lista, peguei um brinco assim, eu falei, já que eu tô com um cara que manja de arte, eu vou mais discretinha assim, porque vai que eu vou muito espalhafatosa, então tô direitinho aqui, né? Você já fez o raio-x aqui, ó, tô com um brinco moderno, coloquei uma coisa bem basiquinha aqui, mas brincadeiras à parte, você tá falando da sua casa, e aí você compra artes, quadros de outros colegas ou de pessoas que você não gosta pra enfeitar a tua casa? Sim, eu tenho. E tem arte tua também? Tem bastante arte minha e eu gosto de valorizar os outros artistas também. No mundo da arte existe muito de artista trocar a obra, né? Eu gosto de um artista, ele gosta do meu trabalho, a gente troca tela. E acaba que isso é um investimento, né, a longo prazo. Ter trabalhos de artista na sua casa, ninguém sabe se vai valer uma fortuna futuramente. Então eu trato isso, além do gosto, de eu gostar de arte, eu gostar de trabalhos de certos artistas, mas, tipo, é bom ter a sua coleção. Você falou assim, a gente não sabe se no futuro vai valer, né, uma grana, e tem muita diferença de preço e valor. Começar a precificar o teu trabalho foi um desafio também? Foi um desafio, assim, eu costumo dizer que eu vim do nada, porque realmente eu não fiz nenhum curso, ninguém me ensinou a vender a arte, eu fui aprendendo dando murro em ponta de faca, isso foi muito bom, como eu falei. E aí eu fui naturalmente entendendo o mercado, também eu sempre gostei muito de pesquisar, de estudar, então eu ia lendo coisas, eu ia pedindo informação, então isso foi naturalmente acontecendo isso com a experiência, né? Eu acho isso também muito legal, assim, pro artista que tá começando, ter essa tentativa e erro, sabe? Porque é nela que você vai construindo a sua identidade,
tanto de precificação como de estética. Então, a sua caminhada vai proporcionando, desde o valor ao preço. Eu imagino, e eu tô falando isso, eu não comecei esse programa falando para vocês que a gente sempre traz alguém que tem um negócio para contar, independente do segmento, a gente consegue ter ideias, porque, por exemplo, a gente tá falando de um serviço. Quando você fala do comércio, que é venda, né, venda de um produto, você, obviamente, que sabe que você começa num mínimo porque tem um valor de mercado. Então, eu quero comprar uma blusa. A blusa X, eu sei que ela ser parte desse valor, porque é um produto industrializado que está ali. Então, né, que várias lojas têm o mesmo produto, muda só a marca, que a marca também agrega um valor. Agora, quando a gente fala da sua arte, que é o seu serviço, que é onde você está colocando a tua expressão, é difícil precificar. E aí, vou fazendo um panorama com o empresário que acompanha a gente, quem é dono de salão de beleza, a pessoa que faz mechas, como é que você vai precificar? Porque é a arte da pessoa, né? Eu imagino que para o empresário, às vezes, é difícil saber como eu vou valorar o meu trabalho, né? Então, assim, você ouviu o que ele falou, né? Empresário que está acompanhando a gente. Você tem que começar no erro, na tentativa e no erro ali, você vai buscando até chegar... Você vai sentindo também, né? E aí você vai começando a participar de exposições, isso vai valorizando você vai começando a quem tem o seu trabalho, aonde seu trabalho está, né? Vai rolando toda essa atmosfera que vai também precificando o seu trabalho. É claro que lá no começo você faz esses simples cálculos, né? Tipo, eu gastei tanto de material, tanto X... horas que eu trabalhei. Mas aí depois acaba que isso fica até uma segunda parte e essa precificação fica muito do status. A arte tem muito status também, né? Onde ela tá, qual é o propósito dela, quais são as exposições, quais países ela foi. Então isso tudo vai valorizando o artista, qual é o discurso dele, né? Não, e você vê que é um cara que estudou muito e tá muito preparado para estar onde tá. Porque para quem falou que começou desenhando com 11 anos do nada, parabéns que você tá bem posicionado na tua arte. E falando nisso, você falou de marca, quanto mais um artista ou um empresário começa a trabalhar a marca dele, como é que você construiu essa marca pessoal e qual que é a importância dela hoje no teu sucesso? Hoje, o Daniel Toys, o Toys é um menino aqui do Guará, de Brasília, que está aí nacionalmente conhecido e já fez exposições fora. Então, queria que você me falasse um pouco como é que você construiu essa marca e qual que é a importância dela hoje dentro do seu sucesso. Eu acho que essa construção de marca vem realmente lá do início do próprio grafite, né? Como eu tinha falado, cada grafiteiro, cada artista é legal ter a sua identidade visual. Então já tinha um pouquinho essa bagagem, não sabia que era uma coisa tão séria. Aí na faculdade, trabalhando com publicidade, eu fui trabalhar em agências antes de viver só do meu trabalho, eu trabalhei muito em agência de publicidade. Então eu bebi muito dessa fonte, eu aprendi muito. E eu sempre gostei muito disso, de criar uma marca, de você ser reconhecido não necessariamente pela assinatura, mas pelo que você faz. E para mim, hoje em dia, uma das coisas mais importantes para o artista, seja ele da música, seja ele um artista plástico, seja da dança, ele tem que construir uma identidade que as pessoas lembrem o trabalho à pessoa. Tipo, caraca, o trabalho dessa pessoa é dessa maneira porque ele viveu isso, isso e isso. Então ele não precisa assinar a obra. Construir essa identidade de marca eu acho que é uma das coisas mais importantes. E isso também levando para uma empresa é muito legal. Você conhecer uma empresa pelo que ela faz, pelas cores que ela utiliza, pelo conceito, o que ela faz para a sociedade. Isso tudo é uma construção de marca, né? O brand da empresa. Então eu tento levar isso para o meu trabalho. Eu sou apaixonado por publicidade. Eu gosto mesmo de comunicar com a cidade, comunicar com o meu público, de transformar ideias, né? Não só minha, mas ideias saírem da minha cabeça e, por que não, virar um movimento, né? Então, isso é uma construção de marca. E isso tá nítido, o amor que você sente. Vocês podem não estar olhando muito, mas eu que tô olhando aqui, eu tô vendo assim o olho dele brilhando, a forma como ele tá falando. Dá pra ver que você é um cara que estudou muito pra chegar no nível que você chegou hoje. Parabéns. Eu gosto muito, até mesmo que... Hoje em dia, eu costumo dizer que até a estética, a técnica do meu trabalho é um segundo plano. Eu priorizo muito mais o conceito, a ideia, como tocar as pessoas, como atingir a vida das pessoas, como transformar as minhas ideias no movimento, assim, as pessoas abraçarem a minha ideia. Isso tudo é construção de marca, então eu gosto muito. Não, e dá para perceber. A gente está falando de empresa. Você falou assim, que hoje você prioriza isso, essa construção. Quando a gente fala em construção, tem muita empresa que busca a arte para agregar originalidade e personalidade à identidade, né? E eu não tô falando, como você que é publicitário falou, logo, designer, mas acho que principalmente dentro desses espaços, né? Como é que você acha que
esse movimento pode funcionar para ser um diferencial de marca? Acho que a arte, ela sempre humaniza, né? A arte, ela consegue conectar pessoas, ela consegue quebrar essa formalidade no sentido bom, assim, de abraçar, acolher as pessoas. Então, você ir trabalhar num lugar que respira arte, que tem um mural, que tem quadros, que tem apresentações de música, eu acho que muda tudo, né? A arte, para mim, hoje em dia, é o principal objetivo da arte é gerar sentimento e tocar pessoas. Então, acho que você levar a arte para um ambiente de trabalho, que talvez tenha estresse do dia a dia, brigas, competições, no bom sentido, é muito legal para dar essa quebrada, né? Então, a arte, ela é isso, é sentimento. E quando você leva a arte para um lugar desse, você transforma a vida das pessoas através da arte. A gente está falando de arte, né? A arte, ela tá muito ligada ela é ao que você coloca no papel, na peça, no mural, assim. A arte, ela é palpável do ponto de vista que você consegue ver e pegar. Pega o papel, pega a escultura, pega um quadro. Mas ela não é palpável. É complexo isso, né? Mas ela mas ela não é palpável também do ponto de vista porque você está colocando na arte o teu sentimento, a tua emoção. E independente dessa reflexão muito louca que eu fiz agora, eu fico pensando o quanto as redes sociais são importantes para disseminar o teu trabalho, porque através da rede você tem que passar essa mensagem do teu trabalho e como as redes sociais hoje ajudam na disseminação desse trabalho. Exatamente. A arte tem os produtos da arte, né, que são esses produtos de forma concreta, um quadro, uma camisa, alguma criação, uma escultura. Mas o mais importante, eu acho que o deixa a arte mais valiosa, são as mensagens, são o sentimento, né? Tanto que, como eu falei, uma das coisas mais importantes da arte é a identidade do artista e o que ele quer causar com aquela arte, qual o sentimento ele quer gerar. Hoje em dia, um dos principais braços assim, do meu trabalho, uma coisa que eu fico muito animado em fazer é exatamente isso, comunicar as minhas ideias, comunicar o meu movimento, os meus pensamentos. Eu, como fui atleta muitos anos da minha vida, então... Basquete, né? Você falou. Joguei basquete, ganhei bolsa na faculdade, cheguei a treinar no profissional, não virei um jogador profissional, mas o basquete, ele ditou muita coisa na minha vida, eu tento carregar as coisas que eu aprendi no esporte para minha arte. Então, eu gosto muito de motivar as pessoas, inspirar as pessoas. Eu bato muito na tecla dos sonhos. Eu tenho até um lema, né? Assim, um slogan do meu trabalho, que é tudo começa no sonho. Eu gosto muito de espalhar isso na cidade, porque o público vai se identificar de alguma maneira e eu quero que desperte coisas boas nas pessoas, inspire e motive as pessoas através do meu trabalho. E a rede social eu uso como um braço dessa ideia. Então, além da rede social, ela abriu muitas portas. Quem sabe usar a internet no bom sentido consegue colher muitos frutos, consegue vender sua arte, consegue comunicar. E hoje em dia, sempre quando eu estou pintando um lugar, eu também já estou pensando no braço, que é comunicar a minha arte, comunicar a mensagem que está ali, não só para quem está passando naquela rua, não só para quem vai passar naquela parede, mas como eu vou atingir pessoas de outros lugares do mundo com aquela mensagem. Ajuda, né? Então, a rede social, ela me ajuda muito. Então, muitas vezes eu já estou pintando algo e eu já estou pensando como eu vou transmitir essa mensagem na linguagem da rede social, porque cada coisa tem a sua linguagem. Eu costumo dizer que o Toys é a fonte, a minha identidade artística, esse universo que eu criei, mas para cada superfície, cada plataforma que eu quero comunicar, eu tenho que saber comunicar da forma certa. Então, se esse quadro vai estar numa sala X, ele tem que estar presente ali de uma maneira, mas quando eu postar a foto no Instagram, ele tem que comunicar de outra maneira para talvez a pessoa que esteja do outro lado do mundo ter a mesma sensação que a pessoa que vê aquela obra. Então, é muito louco isso, mas eu adoro... entender que tem uma fonte criativa que sou eu e eu tenho que espalhar as mensagens do meu trabalho de várias maneiras possíveis para cada mídia, né, possível. Nossa, e eu imagino que você deve ter uma cabeça que fervilha muito, assim. Você tá falando de várias coisas, eu tô pensando assim, meu Deus, você tem que pensar em todas as etapas, vou falar aqui na linguagem que o empresário conhece, em todas as etapas do funil de vendas para saber como é que você vai atingir ali. Para quem tá em Brasília, tem algum lugar, alguma parede, algum espaço público que a gente consiga ver tua arte? Lógico que a gente vai querer ver tudo no Instagram e depois você vai deixar seu Instagram para todo mundo, mas quem estiver andando em Brasília, tem algum espaço que a gente consegue ver tua arte? Tem vários, assim, vou citar dois aqui que eu gosto muito, tem um carinho muito grande por esses murais. Um é a entrada do Parque da Cidade, um lugar icônico, né, emblemático de Brasília, uma das principais entradas tem um mural meu gigante, assim, bem extenso, e lá foi uma homenagem a um campeão olímpico que saiu de Brasília e ao mesmo tempo quis fazer essa homenagem para ele, mas também
querendo levantar isso, inspirar pessoas, motivar as pessoas que iam ali praticar um esporte no parque, trazer uma pegada lúdica também. Por mais que seja 2 segundos, 10 segundos, a pessoa se teletransportar para um mundo dela, de sentimentos. Eu acho que a arte ajuda muito. Então tem esse na entrada do parque e tem um ao lado do Brasília Shopping, que é uma caixa de energia, as pessoas chamam isso, que é aqueles quadradões de energia, e é todo pintado por mim. É bem legal, esses 2 murais. E como é que funciona esse processo? Você escolhe um lugar e resolve pintar? Alguém te contrata para fazer? Você tem a vontade e procura o shopping, no caso, ou o parque, né, a gestão do governo, para pintar? Só para eu entender nesse processo como é que funciona. Tem todas essas formas, essas maneiras que você falou. Esses 2 que eu falei foi um convite, foi um trabalho profissional que eu recebi, né? E fui convidado, um pelo Sesc e outro pela Neo Energia. Então foram trabalhos profissionais. Olha aí o Sesc DF fazendo parte. Me convidou para eu pintar a entrada do parque. O Sesc que faz parte do nosso sistema comércio. Sesc e Senac estão dentro do sistema comércio, dentro da CNC, aqui em Brasília, administrados pela FEComércio DF. Então, Sesc DF, parabéns por valorizar o artista da cidade. Então, o Parque da Cidade, um dos espaços que tem é pintado por você, né? Esse eu não conheço. Geralmente tem um outro espaço que o Sesc organizou para pintar, que é até uma imagem da Cássia Eller com umas flores. Se eu não me engano, o parque tem 5 entradas. Não tenho certeza, me corrijam aí. Mas cada entrada ficou um artista diferente. Esse da Cássia Eller foi um artista X, aí eu pintei outra entrada, aí outro artista. Então foi um circuito. Porque minha filha estuda no parque, ela estuda num colégio que é perto do parque, então eu passo assim, todos os dias. Se você passar ali na entrada que é atrás do Pátio Brasil, é uma das principais da Nicolândia, vai estar o meu mural bem grande. Eu vou. Com certeza. E aí é um pouco disso. E aí tem os trabalhos comerciais, tem os trabalhos meus autorais, tem uns que eu peço. Eu tenho um projeto também que é o Grafite dos Sonhos, que é uma maneira de ajudar o empreendedor local que muitas vezes não tem um dinheiro ali para investir numa arte, para reformar, entre aspas, o quiosque dele, a parede dele. Aí eu vou lá, dou de presente um mural meu para esse empreendedor, conto a história, levo algum parceiro ali para ajudar. Que então, legal. eu tenho esse projeto meu e eu adoro esse projeto, que é levar a minha arte, proporcionar arte, né? Doar o meu trabalho para algum empreendedor, alguma pessoa ali que tá correndo pelo certo. Agora, por que o nome Toys? Isso é muito legal. Na verdade, é uma longa história. Porque toy é uma forma de xingamento na cultura do grafite, no hip hop. Tem o toy e os kings, os toys e os kings, como se fossem os piores e os melhores. É uma cultura que veio de Nova York, né, dos Estados Unidos. Então, por isso que é toys e kings. E aí, no começo, quando eu era uma criança, eu adotei esse nome porque ninguém queria pintar comigo e eu era ruim. E aí super combinou, assim, hoje em dia eu ainda carrego esse nome. É claro que aqui no Brasil não tem muito isso de, tipo, os piores, os melhores, mas... Pô, quero ser pior que nem você, então. Mas hoje em dia super combina esse nome, né? É um nome divertido, fácil, ele é um pouco chiclete, né? As pessoas... É de fácil absorção e combina com o meu trabalho, dos bonecos, dessas cores, desse espaço lúdico que eu tento criar. Então vem daí. Falando em boneco, eu sei que hoje você não trabalha mais só com quadros. Você também trabalha com roupa e outros produtos. Quando que você percebeu que o mercado... o teu mercado podia ir muito além do que pintar muro, né, do que fazer grafite. E aí, já falando de camisa, você tá com uma camisa que tem um boneco. Eu queria que você falasse pra gente quem é esse boneco. Esse boneco aqui é o Toyzinho, é o meu personagem principal. Eu costumo dizer que ele mudou a minha vida, porque foi a partir dele que realmente as pessoas começaram a enxergar o meu trabalho. As pessoas que eu digo são pessoas que realmente não prestam atenção, talvez, em arte urbana. Tem muitas pessoas que os muros passam despercebidos. E eu pintava bastante a cidade, mas eu comecei a entender que talvez se eu criasse um personagem de uma maneira lúdica, simpática, colorida e comece a pintar na rua, eu ia atingir outro público. Então eu queria, através desse personagem, conectar outras pessoas que não conheciam o meu trabalho e não prestavam atenção nos muros para conhecer o meu trabalho. Então esse personagem foi uma espécie de porta-voz dos sonhos, né? O Toyzinho. E é isso, assim, ele mudou a minha vida porque a partir dele começou a surgir todo um universo de personagens, a Toysland, ele veio da Toysland, o nariz dele é um T,
Acho que tudo. Dá pra ver, dá pra ver. Ele é bem geométrico, então ele é um personagem... Colorido, atrativo. Exatamente, simpático, lúdico, que as pessoas gostam. Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas depois eu vou te voltar na pergunta que você não me respondeu. Tem muita criança que te segue e você já pensou em dar aula ou fazer algum trabalho só com criança? Tem muita criança que gosta do meu trabalho, valoriza, e a estética desse meu mundo, assim, atrai muito as crianças, né? Só que, ao mesmo tempo, também eu gosto muito de atingir as crianças, mas o meu trabalho também é muito maduro. Eu gosto de atingir as pessoas adultas. É como se fosse uma mensagem, mas se um adulto vê com a bagagem dela, ela vai interpretar o meu trabalho de outra maneira. E se uma criança vê, ela vai interpretar da maneira dela. Então, eu acho muito legal isso, conseguir transitar nos dois universos, tanto infantil como adulto, através dos meus personagens do meu trabalho. Vou voltar na pergunta que eu te fiz. Você hoje não trabalha só com quadro, né? Você foi para uma vertente de roupa e outros produtos. E quando é que você percebeu que a tua arte tinha um potencial de ir muito mais além para esse mercado das obras? O que essa diversificação de produtos impactou no teu negócio? Eu vou dizer que surgiu isso aí no aluguel. A dificuldade de pagar um aluguel. Quando você começa a ser artista, ninguém conhece o seu trabalho, ninguém respeita o seu trabalho. Não é todo mundo que vai pagar para ter um mural, um quadro. Então, comecei a entender que se eu quisesse pagar o meu aluguel do ateliê que eu alugava, eu precisava atingir outros públicos. E, sei lá, se a pessoa não vai comprar uma tela de um valor 3x, ela vai comprar uma caneca, ela vai comprar uma camisa que é 1x. Então, foi uma maneira de capitalizar o Toys para poder investir no sonho, trazer dinheiro, investir no sonho e gerar mais arte. Então, eu entendi que era mais difícil vender quadro no começo. Então, você vender uma camisa é mais fácil. Muitas vezes... o desenho tá indo, né? As pessoas vão vendo. Você tá forçando a tua marca ali para quem Uma coisa que eu acho muito legal e genial é o simples fato daquela expressão. Caraca, eu visto a camisa. Uhum. Então é muito legal você ver uma pessoa vestindo a sua camisa com o seu personagem, com sua arte. Você colocar uma coisa no seu corpo é porque ela te representa. Então quando eu vejo uma pessoa comprando uma camisa minha, além de poder acessar o público que talvez não tenha dinheiro de comprar um quadro e quer ter uma arte minha, que é mais acessível, é muito legal e satisfatório você ver uma pessoa vestindo a camisa sua, porque realmente ela acredita no seu trabalho. Isso é incrível. Para quem achou que arte não tinha nada a ver com comércio de bens, serviço e turismo, a arte não deixa de ser um serviço, porque você está vendendo o seu trabalho. E aqui, empreendedor igual qualquer um aí. A gente precisa pagar o aluguel. Exatamente, tem que pensar em várias frentes para sobreviver. Toys, a gente está chegando no final, mas queria encerrar te perguntando como é que você avalia hoje a arte no nosso país? Tem muito artista independente. Como é que você vê essa questão das oportunidades? Você acha que... E estou perguntando isso muito despretensiosamente, sem fazer crítica A, B ou C, mas para entender como é que você enxerga a arte hoje no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda tem que aprender muito com a arte, valorizar muito, né? Acho que historicamente, né, o Brasil ainda não valoriza os artistas, não valoriza esse cenário cultural, seja da música, seja... Então, o Brasil ainda tem muito a aprender. Acho que o Brasil tinha que escutar muito o artista, né? Porque o artista, ele é um retrato do momento, da época, da geração. Então, os artistas, eles documentam uma passagem da humanidade. Os artistas, sei lá, de 1800 pintavam algumas coisas porque era a realidade deles, né? E os artistas foram quebrando, foram gerando novas tendências. Então, o Brasil tem muito que aprender. Infelizmente... Ainda é difícil ser um artista independente, como eu falei, você tem que fazer de tudo, você tem que investir muito, você tem que investir dinheiro, tempo, vida no seu sonho, porque é difícil ainda, assim, a educação na escola pública, nas escolas ainda é muito pouca, né, sobre arte, a própria valorização, né, as pessoas, mas você trabalha de quê? Sou artista. Mas você trabalha de quê? Então, tem muitas pessoas ainda que não entendem. Mas o que você faz? Qual é a tua profissão? Não, eu sou artista, mas o que você faz? Pô, eu pinto, eu desenho. E aí, muitas vezes, o artista tem que ficar educando essas pessoas, e de vez em quando é chato, mas é isso, é um trabalho de formiguinha que tá mudando, assim, eu pinto há 21 anos, quando eu comecei era outro mundo, era super difícil você colocar um trabalho de um grafiteiro de um artista urbano numa loja. Hoje em dia você vai em várias lojas, em várias marcas conceituadas que eles valorizam. Então, acho que é um processo, né, que está caminhando para melhor, mas está caminhando para melhor porque muito artista aí deu muito sangue para isso acontecer, né? Muitas pessoas lutaram e continuam lutando. Toys, obrigada por esse bate-papo. Acho que a tua história assim, é incrível, porque mostra que no nosso país é possível sim viver de arte.
A dificuldade é a mesma em vários segmentos, umas mais, outras menos, mas o mais importante é que a gente consegue ver que a tua visão de negócio faz com que você consiga viver da sua arte hoje sem perder a autenticidade, né? Você, um menino aqui do Guará que está aí colocando a arte de Brasília aí pro nosso país como um todo. Eu acho que é uma história muito bacana para quem está acompanhando a gente ver o que é empreender até num outro segmento que né, de muralista, de artista visual. E queria mais uma vez agradecer a tua participação. Esse espaço está sempre aberto quando você quiser trazer algum projeto novo. A gente está aqui de portas abertas. Deixa o teu Instagram para o pessoal seguir e acompanhar. Certeza. Obrigado pelo convite. Eu sempre adoro, né, falar um pouquinho, tentar acrescentar na vida das pessoas através do meu trabalho. Meu Instagram é @toysdaniel, TOYS, Daniel normal, em todas as redes. E eu também, já que o papo é sobre empreendedorismo, eu trouxe um presente aí, que é uma marca de Brasília, Dane-se, comigo, sou de Brasília, então a gente fez uma collab, que eu doei algumas ilustrações para eles desenvolverem uma linha de camisetas. E o mais legal dessa linha é que o lucro ia ser revertido num projeto social para empreendedores, para jovens que estão empreendendo. Então todo o lucro dessa camisa vai para essa instituição de caridade que trabalha com jovens empreendedores, né? Vamos abrir. Presente bom é aquele que a gente abre na hora, né? Dizem que não é falta de educação abrir, diz que você tem que abrir sim na hora. Não sei. E aí, uma das estampas que eu doei tem muito essa questão dos sonhos, né? Do empreendedor. O empreendedor ele é sonhador, né? Então eu quis trazer muito essa mensagem. Além do meu personagem atrás, ou na frente, atrás vai ter uns ícones, umas mensagens, né? Tudo começa no sonho, porque eu acho que é isso, né? Que nos mantém vivo, nos mantém buscando, seja um empreendedor, seja um atleta, seja um trabalhador. Acho que sonhar é o que nos mantém em linha reta, olhando para o alto. Com certeza. Obrigada, adorei. Prazerzão. E esse foi mais um negócio para te contar. Um bate-papo incrível aí sobre vida, história, empreendedorismo e força de vontade para vencer. Você que está acompanhando a gente, esse e todos os nossos outros episódios no CNC Play. Tchau, tchau.